Olá pessoal, eu me chamo Luciano, sou professor de Geografia e trouxe aqui para vocês a correção da semana 2 do PET 7 do 8º ano do ensino fundamental. Atividade 1. O processo de gentrificação é uma evolução dos problemas urbanos. Segundo o texto, alguns espaços empobrecidos nas cidades podem passar por revalorização ou elitização. Em sua opinião, esse processo é positivo ou negativo? Defenda seu ponto de vista com uma argumentação. Então isso aqui vai depender de pessoas, né? Eu considero negativo. Eu até trouxe a charge, né, que é da semana passada. Então tá lá, ó. Meu ponto de vista, eu considero negativo, já que as pessoas são de certa forma expulsas do seu bairro por um processo de elitização, assim tendo que procurar outros lugares que não tenham o interesse de pessoas ricas estarem, podendo ser mais longe do centro ou em áreas sem infraestrutura e com condições impróprias, tá? Então a gente sabe que aquela pessoa, se ela tem um interesse de ir para aquele bairro, ela tem dinheiro, ela consegue comprar um terreno ali, consegue comprar uma casa ali, e aí começa esse processo de elitizar, né, de dar uma valorizada. E aí o mercadinho, ele já vai passar a vender mais caro, já que tem pessoas mais ricas. A academia, ela vai poder aumentar o preço. A padaria, ela vai poder aumentar o preço, já que tem pessoas mais ricas. E aí aquela população que ainda é mais pobre, né, ela vai ter que procurar outro lugar, já que o custo de vida naquele bairro vai estar um pouquinho mais alto. Atividade 2. Conhecendo a evolução urbana, sabemos que muitos trabalhadores ocupam com suas famílias áreas impróprias e periféricas das cidades. Qual a relação disso com a chamada gentrificação? Então eu coloquei lá, a relação é pelo fato da elitização dos bairros, que gera regiões mais caras, povoadas pelos ricos, e outras mais baratas, sem infraestrutura, habitada em maior parte por famílias mais pobres. Então a gente vê, ó, pela essa chargezinha aqui, está ocorrendo uma mudança. Está ocorrendo uma valorização, colocação de antenas, mudança aqui de empreendimento, colocando pode ser uma academia e assim em diante. Então a gente vê que está tendo uma mudança. 3. Considerando o processo de conurbação tratado no texto de semana, quais os fatores de atração das pessoas para as metrópoles? A concentração dos serviços e dos produtos, né, na cidade principal faz com que os moradores desloquem periodicamente até ela para estudar ou trabalhar e retornem às suas casas ao final de semana. Então a gente sabe que a conurbação é esse processo da junção, né, de quando você cresce a ponto de juntar com o outro município seu vizinho. Então as pessoas elas vão para essas áreas, por quê? Porque vão ser regiões mais afastadas, que o território, né, com o loteamento vai ser mais barato, as casas vão ser mais baratas, então elas vão morar lá, mas elas vão fazer tudo no centro do município maior, né, de onde ela for trabalhar, estudar e assim em diante. Então assim, muitas pessoas, falando no caso de Belo Horizonte, algumas moram em Contagem e trabalham em Belo Horizonte. Porque Contagem vai ser mais barato, né, dependendo do bairro, é claro, e aí você vai sair de Contagem para trabalhar, para estudar em Belo Horizonte. Aí quando terminar isso, você volta para Contagem, tá? Isso que seria ali nesse processo de conurbação. E aí quando você nota que essas cidades elas não têm a divisão, né? Você sai de Contagem, vai para Belo Horizonte, você não conhecer mesmo, você nem sabe, parece que é todo o mesmo município. Atividade 4. Considerando que no Brasil a região metropolitana de São Paulo concentra 10% da população total do país, explica as diferenças observadas quando comparando São Paulo e as regiões metropolitanas de Buenos Aires, Lima e Santiago. Então a gente vai ver que Santiago, Buenos Aires e Peru e Lima, né, no Peru, tem concentrações bem altas, né? 37%, 34% e 32%, então está bem concentrado, né? Santiago mesmo tem quase metade da população na capital. E aí eu coloquei, ao compararmos com outras regiões metropolitanas, notamos que a concentração é bem mais alta que em São Paulo, concluindo que no Brasil as pessoas estão mais divididas em outras regiões, com outras metrópoles grandes ao longo do território. Então aqui, um parênteses, a gente vai saber que, por exemplo, Salvador foi uma capital antiga do Brasil, então lá também tem concentração de pessoas. Rio de Janeiro também foi uma capital brasileira no passado, então também tem concentração de pessoas. E hoje, atualmente, é Brasília, que também vai ter uma concentração de pessoas. Ao mesmo tempo, a gente vai ter outras cidades importantes, como Belo Horizonte, que também vai ter uma metrópole enorme, Porto Alegre,
No Nordeste brasileiro também, São Luís, então, Recife, todas essas vão ser regiões que vai ter um número alto de pessoas e vai explicar por que não é tão concentrada em São Paulo ou como numa capital, né, como Brasília, no caso brasileiro. Enquanto nos 3 países mencionados é bem concentrado nas capitais. Então você vai para capitais, que é onde vai ter mesmo as melhores condições de vida. E a atividade 5, quais as características apresentadas por essas cidades que as tornam o centro das regiões metropolitanas. Então, as cidades são as capitais e os países, sendo assim, a que mais vai ter infraestrutura para proporcionar oportunidades para a melhora de vida das pessoas. Não é que lá, pessoal, vai ter um show, vai acontecer na capital, vai ter oportunidade de estudo, vai ter faculdade na capital. Então, assim, você quer fazer um curso muito diferente, vai ser lá na capital que vai ter oportunidade de emprego em qualquer área, vai ser lá na capital. Então, tudo isso vai explicar por que as pessoas querem ir lá para a capital. Eu coloquei aqui uma foto, essa primeira aqui é de Santiago, essa segunda aqui é de Lima, no Peru, e essa terceira é de Buenos Aires. Então a gente vê que eles têm características bem parecidas, todos são cheios de prédios, né? Então, assim, o que vai resultar isso é que vai ter muitas pessoas, né, morando ali, né, em um território pequeno, né, em um lugar pequeno. Então, a gente vai ter essa noção mesmo que é muito concentrado essas cidades mesmo, né. Olhando aqui, Lima mesmo, a gente nota que é tudo muito concentrado, né, cheio mesmo de prédio. Dificilmente a gente nota uma casa. Até aqui mesmo, em Santiago, tem umas aqui, mas a maior parte aqui está mesmo em prédios. Então, com isso a gente termina essa semana. Qualquer dúvida vocês podem comentar e bons estudos. Tchau, tchau.